continuidade nesse capítulo 17. Dentro desse capítulo nós temos a parábola do semeador. Eu gosto de falar sobre parábolas, talvez por eu ter aprendido há tão pouco tempo que era uma parábola. Eu costumo perguntar para as pessoas da minha convivência e muita gente não sabe, então eu gosto de explicar aqui que pode ter alguém que não saiba também. Então assim, parábola era uma história que Jesus criava para exemplificar para o povo daquela época como que eram as coisas espirituais. Ele utilizava então os costumes, os objetos daquela época para criar uma história. Ele usava, por exemplo, a agricultura, a pesca, o artesanato, a pecuária para criar essas histórias. Como na parábola da candeia, por exemplo, ele usa uma espécie de lamparina feita de barro, abastecida com azeite para iluminar o ambiente, para trazer um ensinamento espiritual. A parábola dos trabalhadores da última hora, ele utiliza um fazendeiro, uma plantação de uva e os trabalhadores. E agora nós temos a parábola do semeador nesse capítulo. Eu acredito que todos aqui têm um amigo, um parente, um conhecido, que quando você vai falar sobre outros planetas habitados, a continuidade da vida após a morte do corpo físico, falar de espíritos, de vida futura, a pessoa fala para você que você está louco, que isso não existe, é coisa da sua cabeça, que você está frequentando muito aquele centro espírita, aquela igreja, e a gente tem que respeitar esse momento, né? Então, se hoje, 2000 anos depois, é tão difícil a gente falar para pessoas materialistas coisas do lado espiritual, imagina naquela época de Jesus. Por isso Jesus falava por comparações, para facilitar o entendimento daquelas pessoas. Em Mateus capítulo 13, versículo 10, os apóstolos perguntam a Jesus: Mestre, por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus respondeu: Falo por parábolas porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo isso ainda não foi dado. Então, Jesus disse isso para os apóstolos porque os apóstolos eram espíritos mais adiantados do que o povo daquela época. Eles não foram escolhidos por acaso. Jesus já conhecia eles. Mas ao povo, olha que interessante, Jesus disse: ainda não foi dado conhecer esses mistérios. Então, 1850 anos depois, aproximadamente, vem o Espiritismo trazer novas revelações para nós, porque nós já estávamos mais adiantados, quase 2000 anos depois. E tem um trecho no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que João, o evangelista, nos diz: Meus bem-amados, é chegado o tempo em que os erros que foram apresentados a vocês como sendo verdades precisarão ser revistos e a verdade triunfará. Nós ensinaremos o sentido exato das parábolas. Mostraremos a forte correlação que existe entre o que Jesus disse e o que realmente é correto. É preciso dizer-lhes que a manifestação espírita alarga os horizontes e eu, João, o evangelista, aqui estou como seu enviado, pois a manifestação espírita resplandecerá como o sol acima das montanhas. Então o Espiritismo veio nesse tempo certo, que nós já estávamos mais evoluídos moralmente e intelectualmente, trazer essas novas revelações. E se hoje nós compreendemos as parábolas de uma maneira, com certeza, quanto mais nós evoluirmos, principalmente moralmente, melhor nós entenderemos ela. Então, ao passar do tempo, a gente vai conseguindo entender melhor essas parábolas. Cada um de nós está num ponto do caminho, uns mais adiantados que os outros, mas todos estamos no caminho da evolução. E essa parábola do semeador vai nos mostrar isso também, essas diferenças de pontos de evolução. Eu vou ler então a parábola do semeador, ela está em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira-mar, e uma grande multidão de pessoas reuniu-se ao seu redor. Ele subiu em um barco, e todos ficaram em pé na praia. Foi então que ele falou ao povo por parábolas. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada, e os pássaros do céu vieram comê-las.
Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde havia pouca terra, e por isso logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes. Quando o sol nasceu, as sementes secaram. Outras caíram entre os espinhos, e quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Finalmente, outros caíram em terra boa e deram bons frutos. Alguns grãos renderam 100 por um, outros 60 e outros 30. Ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Então, nessa parábola, nós temos, Jesus utilizou a semente, o semeador e o solo. A semente é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus. E Jesus é o semeador. Os tipos de solo são as diferentes categorias que nós estamos nesse planeta, cada um em uma condição diferente. E é também esse solo a capacidade que cada um de nós temos de receber essa mensagem, de fazê-la transformar dentro da gente, fazer crescer essa planta, criar raízes profundas, dando frutos e assim novas sementes. Essa parábola também foi uma das poucas que Jesus explicou. Então ele continua no versículo 18 desse mesmo capítulo de Mateus, e ele diz assim: todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não presta atenção, faz surgir o espírito mau, que arrebata tudo que havia sido semeado em seu coração. E esta é a semente que caiu à beira da estrada. Então essas são as pessoas. Eu estava falando com a Fátima, não falar essas pessoas, mas talvez aquele momento da nossa vida em que nós estamos ligados muito nas coisas materiais. Ainda não estamos com o coração aberto para receber essas mensagens de Deus. Ainda não despertamos. Algumas pessoas gostam de ouvir falar em Deus, até gostam, mas gostam da maneira que convém a elas, né? Até acreditam, mas da maneira que convém. Estão muito interessadas nas coisas deste mundo, mais interessadas nas coisas deste mundo que na vida futura. Nós estudamos a vida futura alguns capítulos atrás. Então, assim, como disse Kardec, talvez elas nem acreditam na vida futura. E se a gente não acreditar nisso, as mensagens de Jesus não fazem sentido. Onde que nós receberíamos aquelas compensações que ele promete para nós vivendo neste planeta, né? Então, precisamos acreditar na vida futura. Elas também estão muito preocupadas com o seu bem-estar, com o lazer e com a sobrevivência material. Conquistar coisas, mesmo que seja para a própria sobrevivência. Às vezes passam até por cima de outras pessoas. Então elas ouvem a palavra, mas aquilo não faz sentido para elas naquele momento. Ouvem e não são tocadas. A semente é lançada e imediatamente os pássaros vêm e comem. E aí Jesus continua: a semente que caiu no solo cheio de pedras é aquele que ouve a palavra e recebe na mesma hora, com alegria, mas por não ter raízes em si, essa alegria dura pouco. Quando surgem os problemas e as perseguições por causa da palavra, logo se revoltam e abandonam tudo. Então essas são aquelas que se sensibilizam com a palavra, que ouvem, gostam, tentam se aprofundar, seguir o caminho, mas as primeiras dificuldades já largam tudo. Aquele momento que nós ouvimos a palavra, ela nos eleva, nos dá aquele bem-estar, aquela vontade de mudar. A gente começa a mudança, começa os estudos, nos vigiamos, mas de repente vem uma dificuldade financeira, vem uma doença, perde um ente querido, vem uma dor, e aí a gente diz: ué, cadê Deus? Eu não mereço isso que está acontecendo comigo. Essa história de Deus aí não é para mim não. Se eu tenho que passar por tudo, estudando ou não, então eu vou deixar para lá essa história aí. Então, por isso a importância do estudo, para nós sabermos o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Por que nós sofremos, por que uns sofrem mais do que os outros, e o que nós estamos, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Por isso é importante estudar. Precisamos conhecer a lei do merecimento, de causa e efeito. Tudo que fizermos de bom ou de mal para o outro vai retornar para nós. E lembrando que o mal que nós fizemos nem sempre é da encarnação passada. Muitas vezes a gente fala: o que eu fiz para merecer isso, né?
O que eu fiz na vida passada para merecer isso? E quando a gente for ver, como diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, muitas vezes foram feitas, causadas por nós mesmos aqui nessa encarnação. E se nós não tivermos esse conhecimento, nós vamos desistir na primeira dificuldade. Aí, continuando a explicação de Jesus, a semente que caiu entre os espinhos é aquele que é sufocado pela modernidade e pelas ilusões da riqueza. Por isso, a palavra para ele torna-se sem valor. Esse é o momento da vida em que nós recebemos as sementes, achamos interessante, aquilo mexe com a gente, nós temos vontade de seguir, mas não queremos abrir mão das comodidades. Não queremos fazer nenhum esforço de sair do conforto da nossa casa para ajudar o próximo. Porque nós estamos preocupados em acumular bens, focados na matéria, conquistar coisas que não precisamos. Estamos focados nos prazeres do mundo, na vaidade, tentando mostrar para os outros que somos melhores. Tem uma definição interessante para status, é até engraçada, né? Ela diz assim: status é você comprar o que você não quer com o dinheiro que você não tem para mostrar para quem você não gosta o que você não é. Então isso atrapalha muito a nossa vida. No Livro dos Espíritos, na questão 926, os Espíritos dizem que os males desse mundo são criados pelas falsas necessidades que nós criamos para nós mesmos. Que o mais rico é aquele que tem menos necessidade. Está na questão 926. Por conta dessas buscas desnecessárias, nós acabamos criando esse bloqueio e dizemos a nós mesmos que não temos tempo para Deus. Que ainda não é o momento, ou que eu preciso ganhar dinheiro primeiro para depois me dedicar a isso, preciso me aposentar, preciso me realizar profissionalmente. Então a gente sempre deixa Deus para segundo plano. E esse momento nunca chega. E Jesus continua, finalizando: a semente que caiu em terra boa é aquele que escuta a palavra de Cristo, presta atenção e procura segui-la. É nele que a palavra produzirá frutos e irão render com 100 ou 60 ou 30 por 1. Então essas pessoas estão com o coração aberto para receber essas mensagens de Deus. Recebem a palavra, aceitam e se esforçam para segui-la. Tentam no seu dia a dia praticar e colocar tudo em prática que aprendeu. Aquelas características que a Angelita acabou de falar, do homem de bem, que é muito bom mesmo estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a bondade, a caridade, a benevolência, a justiça, o perdão, a misericórdia e a tolerância. E entre outras, né? E aqueles que tentam ser um bom espírito ou um bom cristão, que é a mesma coisa. Isso é importante também, porque não é porque você não é espírita, né? Nem independente de religião, até mesmo um ateu é muito melhor do que muita gente que frequenta qualquer templo religioso. Se quisermos então ser terra fértil e receber essa semente, nós temos que trabalhar, criar raízes através do estudo, adubar essa terra com o conhecimento do Evangelho para podermos gerar frutos e novas sementes. Lembrando que todo esforço que fizermos será levado em consideração. Nós não vamos sair dessa encarnação espíritos puros, dessa não, vai levar algum tempo, mas é o nosso destino chegar à perfeição relativa, perfeição absoluta somente Deus, né? Nós vamos chegar lá porque é o nosso destino, é o destino de todos, independente da situação que ele está hoje. Cada um tem seu livre-arbítrio e decide quando começar. Nós temos que respeitar isso. Então nós vamos falhar? Vamos. Nós precisamos nos esforçar sempre. No item 4 deste capítulo 17, diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas más inclinações. Então nós temos más inclinações muitas, mas o esforço que nós fizermos para dominá-las será levado em consideração. Então essa parábola nos faz pensar: que tipo de solo somos? Em que etapa da evolução espiritual nós estamos? Nós estamos prontos? Estamos abertos, pelo menos, para receber essa semente? Precisamos cada vez mais conhecer esses ensinamentos de Jesus e aplicá-los em nossa vida. Mudar a nós mesmos para gerar frutos e desses frutos novas sementes para as outras pessoas. E quem sabe um dia nos tornarmos também semeador. Muito obrigado.
Para encerrar, então, a gente sempre encerra com uma prece. Eu convido a todos a sentar de forma confortável em suas cadeiras, continuando de pensamento elevado. Vamos agradecer ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, muito obrigado por mais um dia de trabalho de fisioterapia, por mais esse dia de amparo, de consolo, por nos receber nessa casa. Obrigado pelos ensinamentos que foram passados, que possamos ser tocados e receber as suas sementes, que possamos aplicá-las no nosso dia a dia cada vez mais, transformando nossa vida, deixando ela mais tranquila, mais feliz. Mestre Jesus, o Senhor conhece as nossas dores e as nossas necessidades. Pedimos que envie um especialista para cada um de nós aqui hoje, para que possamos sair muito melhores do que chegamos. Pedimos também que fluidifique a água com a dose certa do remédio para cada um de nós. Pedimos também que essas energias aqui nesse local possam chegar até os nossos lares, aos hospitais, às cadeias, aos moradores de rua e todos que necessitarem. Muito obrigado, Mestre Jesus, mais uma vez, que assim seja.